Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que literalmente algumas situações do nosso país estão pegando fogo. E essas labaredas estão chegando cada vez mais próximas do ex-presidente da República, que sentindo esse calorão todo, não pensa em voltar para o Brasil, pelo menos nem tão cedo, porque ele sabe que vai ter que prestar contas com a justiça e cada vez mais elementos vão surgindo. Hoje nós tivemos uma série de acontecimentos que incriminam ainda mais o ex-presidente da República, o que pode culminar com aquilo que eu tenho dito para vocês aqui durante meses. A cadeia, ele e muitas pessoas. Muitos já estão experimentando esse dissabor, outros estão a caminho, outros foram presos no dia de hoje com situações que eles não vão conseguir mais sair tão facilmente. Pois bem, mas do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, venha participar dos nossos papos, nos nossos chats que eu abro aqui todos os dias, entre 5 horas, 5 e meia, às vezes eu abro um pouquinho antes, às vezes a gente atrasa, mas todos os dias eu estou aqui trocando ideias com vocês no nosso chat. Se gostar do nosso canal também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma também adicional de você ficar ainda mais ativo, ficar mais próximo aqui das nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, os veículos de comunicação, eles têm muito cuidado no anúncio de determinadas situações. Uma delas é um regramento mundial, né? Um regramento ético. Não se fala muito de casos onde as pessoas tiram a sua própria vida. Mas nós temos um caso aqui no Brasil que aconteceu esses dias, eu não estava sabendo, eu tomei conhecimento hoje. Eu acho que a maior parte das pessoas também não sabem que aconteceu isso, né? Esse episódio aqui que nos dá a dimensão do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país de gente que está com problemas muito sérios na cabeça, como a gente tem diagnosticado aqui durante tanto tempo, conhecendo e interagindo com as pessoas desse mundo paralelo, né? O que aconteceu? Homem que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra a STF morre no hospital lá da Asa Norte aqui do Distrito Federal. Gente, aí tem a imagem que está distorcida aqui, evidentemente eles não vão mostrar, mas em linhas gerais o que fez esse cidadão? Ele, acho que tem o nome dele aqui, mas eu nem vou citar o nome, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse de conhecer maiores detalhes, é só acionar aqui, acessar, que vocês vão ver. Mas o que aconteceu? Ele chega ali, perto do Congresso Nacional e começa a gritar morte a Alexandre de Moraes, morte a Xandão, e ateia fogo no próprio corpo. Gente, é uma coisa absolutamente surreal. Esse tipo de situação foi reflexo dessa intoxicação que começou a ficar cada vez mais forte, e o resultado é esse. São pessoas que saem para matar outras pessoas, que agridem, que se colocam de uma maneira violenta do ponto de vista social. As pessoas não têm mais timidez de bancarem ignorantes, de se colocarem como brutamontes, enfim. Essa foi uma cultura que acaba resultando nesse tipo de situação desse senhor aí, enfim. A gente lamenta pela família, né? E fica com um grande alerta para a gente, sempre para que nós acordemos de manhã cedo e nos lembremos do que é que nós livramos o Brasil. Já citei aqui para vocês como os indígenas aqui no nosso país agradecem a mudança de governo, porque eles estão sendo salvos, eles estariam sendo condenados à morte se não fosse uma mudança de governo, não tivéssemos um presidente democrata e humano, enfim. Então, não foi pouca coisa uma mudança de governo aqui no nosso país, mas o entulho escabroso, ele está brotando a cada instante. Hoje, mais cedo, o senhor Daniel Silveira foi preso. Ele passa por audiência em custódia e será levado para o presídio de Niterói, conforme a matéria aqui do site do Globo. Na casa dele, também a polícia encontrou R$276 mil em espécie. Um homem que decretou a sua própria falência para se evadir das responsabilidades penais, né, as multas, as sanções que ele sofreu. No entanto, ele estava com essa grana toda na casa dele num comportamento típico de pessoas que estão operando na ilicitude, né? Quem é que guarda essa montanha de dinheiro vivo na própria casa? Esse homem com esse tipo de perfil, que agora vai ficar bastante encalacrado,
porque agora ele entra na prisão preventiva, ele não tem mais mandato, o Congresso Nacional não precisa mais se manifestar no caso dele, ele está com essa anistia, nesse indulto que Bolsonaro deu a ele, ainda sendo questionado judicialmente, o Supremo Tribunal Federal vai verificar da legalidade desse ato do Bolsonaro, se não foi um ato criminoso para esconder um outro criminoso também, enfim, agora a vida dele ficou muito encalacrada. E junto com isso, nós tivemos também um comportamento, uma denúncia que foi feita pelo senador Marcos Duval, sempre bolsonarista, mas ele tem dito tantas coisas nessas últimas horas, de uma forma meio atrapalhada, que fica difícil até a gente entender o que aconteceu exatamente. Mas o que sobra dessa história é o seguinte, ele contou que teve uma reunião com Bolsonaro, antes do Bolsonaro terminar o mandato dele, no dia 10, 12 de dezembro, e junto com o Daniel Silveira. E nessa reunião estava sendo articulada ali uma trama para gravar, grampear uma conversa do então senador com o ministro Alexandre de Moraes, onde ele faria indução para que o ministro Alexandre de Moraes dissesse ali que tinha transgredido algum limite da Constituição, coisa que o Alexandre de Moraes jamais faria, né? Mas, enfim, essas pessoas estavam articuladas ali. E isso não ficou só nas palavras, não. As provas aí, elas acabam surgindo, e por mais que elas apareçam de uma forma independente, de uma forma isolada, na investigação criminal você também vai montando quebra-cabeças. Cada situação dessa, cada indício acaba formando a convicção daquele que vai julgar no final da história. Pois bem, então ele disse que teve essa reunião com o Bolsonaro, o Daniel Silveira, e que a trama é das mais absurdas, certamente os telejornais hoje vão repercutir muito isso, onde o Bolsonaro teria mandado um carro oficial para pegar o senador Marcos Duval, para se encontrar ele e o Daniel Silveira, para fazer essa trama, grampearem uma conversa ou gravarem uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Essa conversa depois serviria para a prática de um golpe, para a prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, com uma pessoa que transgrediu a Constituição, e aí as coisas vão se fechando, porque o documento que poderia formalizar toda essa patifaria foi encontrado na casa do ex-ministro Bolsonaro, o Anderson Torres, um homem também da área de segurança, Polícia Federal, e que se evadiu do Brasil no meio dessa história toda, quando ela estaria sendo colocada em curso. Tudo falhou. Essa gente, de fato, é uma gente que são tantas insanidades que eles acabam não se entendendo também muito bem. Bom, nós vamos ver mais desdobramentos dessa história, porque enquanto eu estou falando aqui com vocês, o Marcos Duval está depondo nesse instante lá na Polícia Federal. E lá ele vai ter que dizer uma série de coisas, certamente o delegado perguntará uma série de situações também, e tudo aquilo que ele falará lá, certamente ele vai contribuir com a apresentação de algumas provas do celular dele, alguns prints ali, algumas conversas que ele teve com o Daniel Silveira, que materializam todo esse crime. As peças vão se fechando, porque no final da história nós tivemos uma consequência, nós tivemos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Pois bem, então aqui tem a matéria aqui no Globo, no G1 do Espírito Santo, Marcos Duval, quem é o senador que acusa Bolsonaro de pressão por golpe e o que ele faz nos Estados Unidos. Esse senador, por incrível que pareça, ele é instrutor da SWAT. Eu acho que ele vai ficar com algumas dificuldades lá nos Estados Unidos também. Pelo menos ele foi instrutor nessa área de segurança e inteligência. Mas ele não tem demonstrado muita inteligência nem muita segurança no que ele está fazendo, não. A prova que tudo aquilo que ele disse está assim, com um grande amparo de verdade ou na verdade, é que o Flávio Bolsonaro, o filho 01 do Bolsonaro, não sei se é o 01, 02, ele confessa que aconteceu isso, mas ele acha que a conversa ali dos três não tem nenhuma repercussão criminal. Será, senhor Flávio? Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Vamos lá. Passar na imprensa também, tá? O senhor acha que não configura nenhum tipo de tentativa de golpe? Claro que não, claro que não. Não tem nada isso na nossa legislação, pelo menos, não configura nenhum tipo de crime. Você conversar, ainda que fosse verdade, que eu não sei se é, ainda que fosse verdade, e conversar sobre isso não é um crime, né? Executar isso seria um crime. Bom, eu não sei se deu para pegar vocês aqui, mas ele diz o seguinte, que no Brasil só você conversar não é crime. Olha, senhor Flávio, só que essas conversas, somada a outras conversas, outros elementos de prova, outros depoimentos e crimes no final da história, aquilo funciona assim. O senhor está muito enganado, enfim.
E como a gente vê em várias matérias que estão rodando aí, né? Silveira teria dito que a operação de golpe ficaria restrita a 5 pessoas. E aí, enfim, nós temos as fotos desses prints aqui em alguns veículos de comunicação, né, que estão colocando aqui. Como, por exemplo, essa mensagem aqui do Daniel Silveira para o senador Marcos Duval. Como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para você. Adapte à sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tem um veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. 3 estavam sentados hoje, conversamos juntos. Quem são as 5 pessoas, né? Mais 3, quem seriam as 5 pessoas? E 3 nós já sabemos quem são. O Bolsonaro, o Daniel Silveira e o senador aqui, né? Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Depois outro print aqui. Após isso ser feito, será um acontecimento histórico. Todos serão levados às posições que devem estar, de heróis e de traidores. A sua estará definida e é marcada como um herói. Só. Outros veículos também estão produzindo outros prints. E, gente, foram muitas situações ali que o Daniel Silveira se reportou ao Marcos Duval depois deles terem se encontrado com o Bolsonaro ali, que endossou essas conversas, porque no final da história, gente, tudo tinha o condão de salvar, né, a pele de Bolsonaro e de Daniel Silveira. A de Bolsonaro porque tudo aquilo que nós estamos vendo eclodir, que recairá agora sobre as suas costas, ele queria que não acontecesse isso. E o Daniel Silveira, pelas razões também que nós estamos vendo, ele vai ficar bastante encalacrado. Todas essas situações juntas, elas formam um conjunto de provas que incriminarão o Bolsonaro por tudo aquilo que acabou acontecendo no dia 8 de janeiro, que não foi geração espontânea. Se vocês pegarem ali, aliás, a polícia já pegou, né, os prints também dos celulares dessa gente toda que foi presa, nós vamos ver muitas conexões, inclusive com parlamentares, reproduções de falas dessas pessoas todas que nós estamos vendo, as falas do Bolsonaro, o Bolsonaro que está negando ter algum tipo de vínculo com essas pessoas da forma mais calhorda, da forma mais covarde, já salientada por nós aqui no nosso espaço aqui. Quantas vezes nós anunciamos que ele ia fazer a mesma coisa que o Trump fez? Insuflar as pessoas, estimular as pessoas para uma ruptura institucional, essas pessoas acreditariam nisso, depois quebrariam as caras, iriam para a cadeia e o Trump viraria as costas para essas pessoas. Foi o que aconteceu lá. E no Brasil o roteiro foi idêntico. As pessoas estão nesse nível de desespero máximo, a ponto de a gente ver uma criatura, um cidadão, atear fogo no próprio corpo, numa situação que a gente nunca viu no Brasil. Eu não me lembro de ter acontecido no Brasil uma situação como essa, alguém ter feito um gesto extremado desse por razões políticas. Para vocês verem como é que uma parcela da sociedade brasileira ficou bastante adoecida. Moral da história. Isso pode acarretar uma CPI, isso pode acarretar uma série de situações, mas tudo aquilo que nós estamos vendo preliminarmente já serve para acrescentar mais responsabilizações criminais contra o ex-presidente da República. E aí a situação dele vai ficar insustentável. Não é por outra razão que ele está tentando cada vez mais retardar a volta dele para o Brasil, mas isso também não evita que ele seja alcançado pela justiça brasileira, porque se houver uma condenação aqui, pode haver um pedido de extradição e ninguém vai querer dar proteção a um criminoso que fez tantas coisas contra a nossa democracia, contra o povo brasileiro, situações essas que são reconhecidas por quase todos os países do mundo, que não darão abrigo a esse tipo de personagem. Então, a situação dele está muito complicada. Nós aqui no Brasil passamos por essa fase ontem política, né, que para nós foi uma grande vitória, não foi ideal. Evidentemente, temos ali pessoas que fazem parte de um esquema político considerado como o centrão, mas pelo menos nós estamos agora dentro da ordem democrática e com um presidente da República que consegue conversar com esses setores todos, enfim. E isso vai fazer com que nós tenhamos espaços aqui em canais como o nosso para
conversarmos também, né, para apontarmos as nossas críticas, as nossas sugestões e debater democraticamente, de peito aberto, essas coisas todas que nós estamos vendo aqui no nosso país. Então, gente, tudo que está acontecendo hoje vai acabar acarretando aquilo que eu sempre tenho dito para vocês e outras pessoas também. Bolsonaro vai terminar ou na Papuda ou em Bangu 8. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. 9 horas da noite, hoje, nessa quinta-feira, estarei lá no DCM batendo um papo ao vivo com os meus amigos e vocês estão convidados, tá bom? Um grande abraço. Tchau.